dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui, a convite do secretário Adriano, né, o meu secretário, né, o presidente da CEFIM, do Naline, né, que realmente sempre organiza o seminário com grande paixão, né? É uma paixão, né, o seminário, né, de gestão e com temas atuais, né, temas. A gente vai ter uma transição em relação à reforma tributária, né? André, Arthur, André também, né? Rafael, né? Rafael, a gente vai ter uma transição até 2032, aí 2033, com, digamos que a extinção, né, do nosso. Eu falo nosso porque a gente trabalha já há um bom tempo com o ISS, né? Alguns outros critérios que vão mudar, né, no decorrer do caminho aí, que principalmente a questão do valor agregado, né, que em muitas prefeituras é a segunda ou a primeira fonte de arrecadação, né? Então é um tema pujante, é um tema importante, é um tema complexo, né? É um tema que vai demandar muitos estudos, muitos seminários em relação ao tema específico da reforma. Então é importante assim a gente abrir e no último dia eu vou falar um pouquinho em relação aos impactos nas administrações tributárias, né? Então, agradeço a mesa, né? Agradeço o convite. Vou passar a palavra para o palestrante. Muito obrigado. Eu vou usar. Tá. Muito bom dia a todos. Que honra e que prazer o Naline está me dando de participar do encontro da Associação Secretaria de Finanças de São Paulo. Conheço já a Naline há um bocado de tempo, mas é como ele está dizendo, nunca houve oportunidade da gente se encontrar assim em eventos conjuntamente. E já vínhamos combinando isso há um tempo. Finalmente juntamos os calendários com muita antecipação, não foi, Naline? Desde o primeiro semestre. E tenho a honra aqui foi-me dada a honra de conversar com vocês um pouquinho sobre reforma tributária. Eu vou fazer uma espécie de... É como se fosse um festival de rock aqui. Eu sou aquela bandinha pequena que vai abrir o show aqui para as bandas maiores que vão tocar daqui a pouco. Vou ser breve, inclusive, para poder a gente recuperar aqui a grade de horários que a gente avançou. Eu trabalho com a Ribeirão Pretense, Naline. E a gente estava conversando sobre o gentílico daqui, né? Que ela mostrou um ensaio que tem... Quem nasce aqui é Ribeirão Pretense, Ribeiro Pretense Ribeirão Pretano, Ribeiro Pretano e Ribeirão Pretense. Aí eu falei, Ribeiro Pretano, o Ribeiro Pretense também. Não, Ribeiro Pretense não tem. É curioso isso, né? É mnemônico e é fácil de decorar os outros três. Parece que quando você tem uma exceção, você decora os outros três, né? Não tem o Ribeiro Pretense, tem Ribeiro Pretano e Ribeirão Pretense e Ribeirão Pretano. Achei curioso isso aí, porque usar o mnemônico, usar a associação, vai ser muito necessário para todos nós, a toda essa diversidade de público que está aqui, de secretário de Fazenda, de auditores fiscais, de contabilistas, de advogados. Vou procurar dar uma palavrinha pequena para cada um de vocês, embora para cada setor seja universalizável, tá? Primeiro queria dirigir a palavra aos auditores, né? Veja, um dos projetos tem 500 páginas, né? A gente não pretende que um esforço eventual vá dar familiaridade com essa nova normatização, com esse novo esforço que a gente está fazendo com o remodelamento dos impostos sobre consumo aqui do Brasil, da CBS, do IBS, né? Do fim do ICMS com o ISS. Então, o que é que o setor público vai oferecer nesse momento para a classe de auditores fiscais federais, municipais, estaduais, né? A gente está pensando em começar em fevereiro do próximo ano. A data é crucial aí, né? Esperar que o Senado aprove os PLPs 68, que lidam com as regras gerais, e do 108, que cuida do comitê gestor. Então, aguardar essa aprovação pelo Senado.
Um já está aprovado na Câmara e o outro do Comitê Gestor deve ser aprovado na Câmara logo agora no início de agosto. E vão para o Senado e a gente aguarda, espera que até o final do ano o Senado aprove os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária, da emenda constitucional 132 de 2022. Então, logo depois a gente pensa em fazer uma capacitação com os auditores. E não é qualquer capacitação. Vamos convidar as pessoas que trabalharam diretamente na elaboração do texto da lei que foi proposto ao Congresso Nacional. Eu acho que vocês acompanharam isso pelos jornais. A competência para apresentar o projeto de lei era do governo federal. Então, o governo federal organizou, de forma bastante democrática, grupos de trabalho com diversos segmentos e áreas de interesse que a lei tratava. Isso deu, se eu não me engano, 22 grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho tinham representantes da Receita, tinham representantes dos municípios, isso de todo o Brasil. Chegamos a ter, entre os auditores envolvidos nesse trabalho, mais de 1.000 pessoas, as vantagens aí, né, da comunicação online, né? Mais de 1.000 pessoas trabalhando nas redações que chegaram, que aportaram o Congresso Nacional. Então, esses grupos tinham coordenadores e esses coordenadores a gente convidou para trabalhar junto com o grupo de desenvolvimento de servidores fazendários, chama-se GDFAS, é uma entidade colegiada do CONCEFAZ, do Comitê Nacional de Secretário de Fazenda, a quem eu dirijo. Então, esse grupo vai preparar trilhas de capacitação, trilhas de instrução, onde todos esses segmentos terão uma aula específica. E não só isso, o formato vai ser, nós vamos dar aqui o que é que se deve estudar antes. Estude na emenda constitucional artigos de tais a tais e esse setor aqui da regulamentação. E aí depois você assiste a aula e depois você pode voltar e ir para frente, né? Então, vai se ter uma oportunidade de se trabalhar a legislação com uma característica de sedimentação dessa gênese, dessa origem pública, porque estamos tratando aqui de uma norma pública, de direito público. Aqui não vai ser direito empresarial, aqui não é direito civil, estamos lidando com direito tributário, com direito público. Então, precisa entender o espírito público que gestou, que inspirou essas normas. E nada melhor do que os próprios servidores, que os próprios coordenadores que lutaram com cada palavrinha daquela para se chegar com aquela redação, para poder lidar com isso. Eu sei que na área privada diversos cursos aparecerão ao mesmo tempo, mas a gente precisa ter algo da área pública, porque isso será fundamental para a hermenêutica futura, para a aplicação da lei futura. Então é interessante você entender o que é que estava pensando quem escreveu a lei e com que finalidade, né, ele colocou e ele escolheu determinado vocábulo e não outro. A lei do Comitê Gestor foi praticamente toda escrita por estados e municípios. A União quase que não se meteu nisso aí. Então é por isso que a gente está torcendo que essa 108, quando voltar aqui à Câmara, seja aprovada com o mínimo de alteração possível, porque eles refletem bastante a vontade dos municípios e refletem bastante a vontade dos estados ali. Acreditamos que a gente pode cumprir a nossa função pública quanto mais for observada essa natureza inicial das leis. Então queremos fazer isso também porque a gente sabe que à medida que for isso ganhando corpo na sociedade, os grupos de interesse vão fazer os seus trabalhos e terminam desidratando determinada significação, determinada hermenêutica, né? E depois termina se perdendo e os auditores às vezes vão ter contato, né, com alguma visão diferente, oblíqua, né, ao que a lei foi escrita, e vão ter dificuldades e vão trazer dificuldades para as próprias secretarias de Fazenda, né? Vão terminar por falta de iniciativa da parte pública. Então, primeiro dizer aos auditores isso, que nós vamos tomar uma iniciativa pública de discussão pormenorizada de todos esses itens essa agenda quase inconcebível, né, Elaine? É muito grande a reforma, são muitos detalhes. Aqui, uma palavrinha também, em segundo lugar, para todos os contabilistas, advogados, né, que estão aqui vendo. Olha,
Eu estou falando de curso inicialmente porque vocês estão vendo a diversidade de institutos que vão divertir a gente aí com leitura ao longo dos próximos anos, né? Apareceu o cashback, apareceu o split payment, tudo em inglês. Parece que o governo da Inglaterra está influenciando bastante na redação dessa emenda. Pega o split, eu acho que está se falando muito, não sei. É um tema que está ganhando um apelo diferenciado, né? E que realmente é importante, que realmente muda muita coisa. Então, o pagamento repartido, né? O que é que está se esperando do pagamento repartido? Está se esperando que, quando o cidadão utilizar meio eletrônico para adquirir um produto, fazer o pagamento do produto no ato da venda, quando ele utilizar meio eletrônico, vamos lembrar aqui as pesquisas de meio pagamento do Banco Central, que 29% dos brasileiros ainda utilizam espécie, dinheiro, para pagar as operações, para efetuar pagamento de uma forma geral, né? Então, mas em 70% são eletrônicos, 71% são eletrônicos. Então, nessa modalidade de pagamento, vai ser possível que o recolhimento do tributo se dê logo no ato da compra. O que é curioso para um imposto não cumulativo, que é o IBS. A gente está falando hoje principalmente do IBS e menos da CBS. Acho que os colegas federais depois podem falar. Então, o imposto, a não cumulatividade, ela sempre reconheceu 3 momentos, né? O momento que a pessoa vem e o contribuinte vem e faz o pagamento, o momento que o escritório de contabilidade faz a apuração, né? Levanta quanto é que tem que pagar, manda lá para a empresa, e um terceiro momento onde há o efetivo recolhimento pelo contribuinte do imposto devido. Então, no split, esses 3 momentos, eles são unificados, eles são repartidos, né, no momento do pagamento. Pagou, já vai direto a parte de imposto para a área federal e o contribuinte recebe o seu saldo. Eu coloquei um númerozinho aqui, já a propósito, para poder ficar simples. Numa venda de R$ 38,46, por exemplo, a débito que não tenha crédito anterior, certo? Eu fiz isso porque 26.000% de 38,46 dá 10. Então, quando ele passa um cartão de débito ali, vai R$10 para a conta do vendedor no comitê gestor e o saldo, 28,46, vai direto para o contribuinte. Tá? Já está apurado, né? Tudo, não tem o que fazer mais. Depois, esse contribuinte vende, esse contribuinte B, né, que tinha comprado do A, ele vende para o contribuinte C, essa mesma mercadoria, por R$ 75,47. Também calculei, Larine, para poder dar 26,5%, dá exatamente 20, né? Então ele tinha subido 10. Quando ele comprou, ele guardou na conta dele 10, lá no comitê gestor. Agora, o imposto devido, desse que ele pagou, seria R$20. Então, o pagamento repartido inteligente vai fazer o seguinte: vai identificar quem está vendendo, vai checar a conta dele lá no comitê gestor, vai verificar que ele já tinha pago 10 e tinha crédito de 10, e agora só vai cobrar desse contribuinte, onde a operação seria de R$20, ele vai passar mais 10 para o próprio contribuinte, porque ele tinha o crédito lá. E só sobe para o comitê gestor 10. Então, vai ficar 10 da primeira operação, 10 da segunda. O imposto agora no destino é a operação final que determina lá, o imposto final é 20. Esses 10 que foi acumulado no primeiro e os 10 do segundo pagamento, eles, do outro lado, vão para o estado ou município, conforme seja, né, de destino. Vai que São Paulo tenha vendido, o seu contribuinte A vendeu para aqui, para Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto vendeu para Novo Horizonte, aqui perto. Então, os R$20 que foi acumulado, 10 daqui para São Paulo, vai ser no final
juntar com os 10 daqui, da venda daqui de Ribeirão Preto, mas vai ser depositado todo para o município de Novo Horizonte, onde é o destino, onde ficava por lá. Isso na transição de 70 anos, né? É uma coisa mais complexa. Eu espero que a gente tenha uma oportunidade de, essa transição, nós encontrarmos mecanismos tributários de alterá-la e trazer para um momento mais próximo, né? Acho que vai ficar muito complicado uma reforma tributária que se projeta em tantos anos. Então, veja as vantagens que existem nisso aqui. Primeiro, para o Estado, né? A questão da inadimplência. O contador calcula o imposto devido, informa ao Estado e o contribuinte não paga, né? Então, isso se evita, porque o pagamento já está feito. Questão da sonegação, quando sequer há o cálculo do imposto, né? E o Estado sequer fica sabendo quanto é, e aí, bom, há a oportunidade de não se recolher o Estado, e o Estado vai precisar aumentar tributo em outras áreas para compensar os sonegadores, né? Então, para o Estado, existem essas vantagens. Para não falar em liquidez, né? Que recebe imediatamente. Para o contribuinte, você reduziu o custo de conformidade, né? Você não vai precisar fazer tanto cálculo, tanta coisa. Segundo, você aumenta a segurança do contribuinte, porque você sabe que determinadas áreas terminam acumulando crédito, termina sendo mais difícil, você tem que entrar numa fila, você tem que aguardar que o Estado receba a compensação federal, e se tiver suficiente, ele paga com uma fila. Então, tudo isso é trabalhoso. Então, isso termina dando mais segurança do contribuinte em relação ao crédito. E, terceiro e mais importante, uma pesquisa do Ministério da Fazenda notou que a alíquota de referência, aquela alíquota que é calculada para manter a neutralidade da reforma tributária, para fazer uma reforma tributária que nem aumente a carga, nem aumente a carga para o contribuinte, nem reduza os recursos do gestor, né? Então, que seja a mesma coisa, as mesmas regras. O teto é o piso, né? É isso que é neutralidade. Então, é a coincidência entre teto e piso. Então, para o contribuinte, isso fica mantido e isso fica garantido. Essa experiência com o pagamento repartido, o split payment, ela já foi tentada na Europa, na sede do IVA, tá? E lá não funcionou direito, porque lá, em vez de... não era inteligente, não era, ao mesmo tempo, não havia essa checagem, não é, dos créditos que o sujeito tinha. Fizeram para determinadas operações, né? A Romênia, por exemplo, né, fez para empresas que sonegam, suspeitas de sonegação ou inadimplentes, né? Outro país fez para importações do exterior. Outro país usou o split para vendas de como é que chama? Mercado Livre, etc. Como é o nome? Agregadoras de vendas? Marketplace, obrigado. Marketplace. Aplicou só os marketplaces. Veja, faziam isso com um chute, né? Com um recolhimento bruto que depois procuravam ajuste. Então, isso não funcionou direito por lá. O Brasil tem todas as condições de fazer isso mais do que qualquer outro lugar do mundo, porque aqui os meios de pagamento são os meios de pagamento são o sistema mais desenvolvido do mundo. Não sei se vocês sabem disso, né? Inclusive o sistema bancário. E a nossa nota fiscal eletrônica, ela é todo o processo é digitalizado. Então, nós temos as condições técnicas de fazer aqui no país o que o velho mundo não tem, porque tem a própria diversidade, né, dentro do mercado comum europeu. Então, esperamos que isso traga grandes vantagens. Veja, meus queridos colegas advogados, né? A teoria jurídica vai ser perturbada, né, com esse novo imposto, né? Lembre da denominação que se dá ao tributo de consumo, né? Tributação indireta, né? Vocês lembram o que é tributação indireta? O que é tributação indireta? Você tem um contribuinte de fato, né? Sou eu ali comprando no supermercado, e você tem um contribuinte, que sou eu que suporto economicamente a operação, e o contribuinte de direito, que vai pegar o dinheiro que eu paguei
pelo imposto ali e vai recolher ao órgão público, né? Que é quem o direito tributário chama efetivamente de contribuinte. É o contribuinte de direito. É aquele que tem a obrigação de recolher. Então, há um espaçamento entre o contribuinte de fato, entre quem suporta economicamente a operação, e o contribuinte de direito. Veja agora, nessa era de pagamento repartido, Sérgio, o que acontece? Imagina uma empresa de serviço que não tenha crédito, né? Que todas as operações de vendas dela, quando o sujeito for comprar e pagar no cartão de débito, já vai ser pago diretamente. A pessoa que está pagando já está pagando diretamente da própria operação. Então, claro, no fim das contas e no fim do dia, termina que quem vendeu continua com a responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que, na prática, não vai responder por quase nada, porque se por acaso o dinheiro não foi, a questão aqui é o cartão de crédito, o meio de pagamento, o banco, não é culpa dele, né? Ele não vai responder diretamente por isso. Então, essa categorização do direito do imposto de consumo para a tributação indireta, ela está sendo tensionada, de certa forma, porque as categorias, elas prosperam quando há utilidade, né, na sua definição. E agora mudou isso, né? Agora isso com o split, provavelmente a gente vai ter que chamar muito mais de imposto sobre consumo, porque a tributação indireta, porque está cada vez mais direta em muitas das operações que forem aplicáveis. Bom, e terceiro e último, eu queria falar aqui para os secretários de Fazendas, para os gestores públicos, né? A questão da natureza dessa reforma tributária. Nós temos reformas tributárias de tipologias diferentes. Nós temos reformas tributárias como essa que acabamos de fazer, que tem uma natureza predominantemente instrumental, uma natureza predominantemente formal. O que é isso? Não é? Nós estamos pegando as regras que já existem, estamos melhorando, estamos aperfeiçoando, estamos realocando, estamos reconjuntando. Então, esse tipo de reforma que estava aqui o presidente Antônio, né, falando das dificuldades que cada vez mais tem de financiar os seus serviços públicos. Esse tipo de reforma, ele é muito levemente atendido, esse tipo de necessidade, Naline, é muito levemente atendido por esse tipo de reforma que a gente está fazendo, que é uma reforma instrumental, que é uma reforma de melhoria técnica, é uma reforma desejável, é uma reforma importantíssima para a sociedade, mas a função dela é essa. Existe uma outra função de reforma tributária que eu ilustraria com um exemplo contrário, não com uma reforma, mas com uma deforma tributária. Vocês lembram em 96, quando o governo federal foi reduzindo, acabou com o imposto de renda sobre lucros e dividendos, acabou com os juros sobre capital próprio e 8 outras incidências do imposto de renda. Foi recuperado até uma ano passado, no exterior. Mas acabou com diversas incidências. E, para compensar, foi elevando a participação do PIS/COFINS na sua própria arrecadação. Quando o governo federal faz isso, não faz isso só com ele, não é uma troca simples de contas. O imposto de renda é um imposto que é compartilhado com estados e municípios. E o PIS/COFINS não é compartilhado. Quando você faz esse tipo de alteração, você leva o administrador público fica sem dinheiro. E eu sei o que a gente ouve do mercado, né? Então corte gasto, pô. Se vira, você está aí, tem muita coisa aí, ó. Tem cortina aí que você não podia ter. Não, a gente sabe que não é assim, quem é administrador público sabe que não é assim. O que ele está dizendo a gente é o seguinte: alguma estrada aqui não vai ser recuperada. Precisa fechar algum posto de saúde num bairro mais distante. Tem uma escola que a gente ia abrir para poder atender uma demanda que não vai poder ser mais aberto. A gente termina cortando na carne da população porque os serviços públicos têm que ser sacrificados porque houve redução de recursos. E essas deforminhas, elas são recorrentes, vou explicar por quê. Ano passado, ano retrasado, desculpa. Está passando rápido o tempo, Sérgio. Leis complementares 192 e 194. Aquelas que botaram um teto para líquido de combustível.
inclusive declarando um poluente como bem essencial. E aí teria um limite de alíquota. Aquela alteraçãozinha tirou dos estados e municípios, no primeiro ano, com o preço que estava, mais de 100 bilhões de reais. 106 bilhões de reais foi retirado do orçamento de estados e municípios. Eu cheguei a começar a fazer, mas politicamente foi difícil de continuar, Sérgio. Eu cheguei a começar a fazer o levantamento de quanto de estrada que não foi recapeada por causa disso, que é um dos primeiros lugares que se corta, não é? É recuperação de rodovias, porque você pode escolher o ano, você não é obrigado a fazer. É um plano, né, que tem autonomia, faculdade, né, do Estado. Então, quanto se fazer e quanto de pessoas faleceram devido a acidentes porque a estrada não foi recuperada. Assim, é muito simples, parece, para o Congresso. Não sei se vocês sabem que saiu uma emenda constitucional que proíbe hoje que você crie despesa para os municípios e para os estados sem apontar uma origem de receita, uma receita que compensa. Saiu uma emenda assim. Essa emenda não nos protege da 194, que é retirar receitas dos estados e municípios. Se você retirar, o Congresso não é obrigado a apontar outra fonte. Retirou e se lasque, né? Vai terminar a gente vivendo só de financiamento. Vocês viram aqui o secretário aqui de Fazenda de Ribeirão falando, eu sou Capaguiá, né? A importância de ele ter capacidade de pagamento ou seja, posso pegar facilmente financiamento, porque pegar financiamento é a realidade de estados e municípios e da própria União. Só consegue funcionar por financiamento porque o Congresso vai retirando, numa espécie de sanha por privilégios que se tem em determinados segmentos da sociedade. Essa sanha por privilégios termina por desfinanciar o Estado. Então, nós precisamos, e aqui eu vou encerrar com isso, 25 minutos e 22 segundos, vou acabar nesses 4h40 que faltam, o time, lembrar vocês de uma reforma tributária substantiva, não adjetiva, não instrumental. As reformas substanciais, elas mexem com o que o presidente Antônio estava falando hoje. Tenho serviço para prestar e não consigo. A União está pensando a mesma coisa e os estados também. E vocês não tenham dúvida, quando a União e o Estado se ressentem, os municípios se ressentem. Porque a União e o Estado não fazem obra, não fazem investimento, nem no espaço, nem no mar. A gente faz investimento nos municípios. Então, para a gente fazer, tem que ter recurso. E quando você retira o recurso de União e de Estado, os municípios sentem. Sentem a fase de redução dos seus próprios recursos, é só uma parte disso, né? Mas todo o setor público, quando deixa de investir, toda a população sente, todas as prefeituras sentem. Então, agora nós teremos aí uma reforma tributária, o segundo momento, a reforma tributária do imposto de renda. E é importante aí a sociedade estar atenta ao que acontece com esse tipo de tributação. Primeiro que o imposto de renda tem características peculiares, né? É um imposto que você consegue aumentar os recursos públicos em benefício da sociedade, às vezes, inclusive, reduzindo a carga tributária. Por que isso? Porque ele é progressivo. Ele pode incidir em camadas mais altas da sociedade e esse dinheiro que é recolhido, ele é aplicado justamente em quem precisa mais. Então, termina aumentando o PIB. E o que é a solidariedade fiscal de um país? O que é, pejorativamente, como se chama, a carga tributária de um país? A solidariedade fiscal de um país é justamente o recolhimento sobre o PIB. Quando você vai no andar de cima, onde os mais ricos não consomem. Os mais ricos têm aquela famosa característica da propensão marginal decrescente a consumir, né? Eu ganho 1 bilhão, meu amigo ganha 10 mil. Eu como um pão só por dia. Ele também come um pão. Às vezes ele come até 2, gasta mais que eu, né? Eu tenho um veículo, ele também tem um veículo. Eu vou para o cinema, o preço é o mesmo para ele. Então, o que acontece? Eu tenho uma grande sobra, eu tenho uma grande ociosidade de recursos e para ele falta. Então, existe uma propensão marginal a não consumir da renda. Por isso que toda reforma tributária, por isso que todos os países que querem fazer boas reformas tributárias, eles têm uma espécie de agenda de progressividade, para poder justamente pedir a solidariedade maior de quem tem mais, porque isso é interessante e eficiente para o conjunto da sociedade. Mas, na verdade, não é isso que acontece, a gente sabe. O que acontece?
Acontece que os segmentos mais privilegiados da sociedade, eles têm uma pressão, uma influência maior do Congresso, e eles conseguem, paulatinamente, exatamente o contrário. É tornar cada vez mais regressiva a carga. Eles conseguem privilégios, eles conseguem isenções, eles conseguem algo lá no Congresso Nacional que o resto da sociedade não consegue. E com isso, aumentam ainda mais as suas disponibilidades, o seu dinheiro, o seu lucro. E o que é que fazem com esse lucro? Investem no mercado financeiro. E aí, o Estado, a União e os municípios ficam cada vez com menos dinheiro. E o que é que fazem para poder sobreviver? Pedem financiamento. A quem? A esse pessoal que não pagou o imposto. Então, o pessoal que não pagou o imposto passa a ganhar dinheiro para algo que ele pagava. É o inverso. Então, o caminho natural de se deixar é justamente o desfinanciamento da sociedade. Pode existir uma reforma tributária substancial que queira, sei lá, colocar o escopo. Não, o município de Ribeirão Preto está com a quantidade de recursos muito grande. Vamos fazer uma reforma aqui para reduzir. Pode acontecer isso, mas normalmente é o contrário. Normalmente é uma recuperação dos recursos que existia anteriormente para poder a gente manter os mesmos serviços para a população. Então, quero concluir dizendo que a gente precisa procurar essa dignidade de realização orçamentária para a população e atender ao interesse público na altura que a população merece receber e reivindica. Então, muito obrigado pelo espaço aqui, grato, Naline, pelo convite. Já vou passar para o meu colega auditor fiscal do município de São Paulo, Rafael, que vai conduzir os trabalhos também. Muito obrigado, André. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso aqui, né, tá aqui pela primeira vez, estou estreando aqui em Ribeirão Preto. Fui super bem recebido, né, e para começar, não poderia deixar de agradecer aqui na pessoa do Naline, do presidente Adriano Leocádio, né, pelo convite de vir aqui representar o município de São Paulo nesse importantíssimo evento, né, de gestão fazendária, de gestão pública, né. É sempre muito importante a gente ter esses fóruns de discussão, principalmente no momento tão ímpar da nossa história, né, em que a gente está discutindo e passando, né, por um momento de discussão, né, desse tema tão estruturante que é a reforma tributária. Então é importantíssimo, né, a gente ter esses momentos, esses eventos em que a gente se reúne aqui para discutir esse tema, né, em especial sobre a perspectiva aqui dos municípios, né, tanto na questão tributária, né, e também em outras questões, porque é um tema multidisciplinar, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho que a reforma tributária vai afetar direito administrativo, né, direito financeiro. Se só pegar o comitê gestor, né, que amanhã eu e o André, colega aqui de Santos, auditor fiscal de Santos, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do comitê gestor. E aí o comitê gestor não é uma questão simples tributária, né? Então os colegas que trabalham com direito financeiro, administração financeira, vai ter que se debruçar com um pouco mais de carinho aí no PLP 108 sobre questões fora do direito tributário. Direito financeiro, o que é o comitê gestor em termos de execução financeira, elaboração de orçamento público, o regime de pessoal do comitê gestor, como que exatamente, contratações, todas essas questões, né, que o pessoal meio que acaba esquecendo de discutir. Então, a natureza do comitê gestor, questões relativas ao controle externo, como que vai se operacionalizar o controle externo com a participação dos diversos tribunais de contas, né? Então, quando a gente começa a entrar, sair um pouquinho, né,
das discussões de direito material no âmbito da reforma tributária e começa a entrar nessas questões relativas ao comitê gestor, a gente tem que olhar para essas outras questões, né, de direito financeiro, direito administrativo. Então, a reforma tributária também, né, precisa da participação do pessoal da área financeira, efetivamente, né, os contadores também, né, vai ter lá uma diretoria dentro do comitê gestor que certamente vai precisar da participação, né, de contadores, né, de profissionais mais relacionados aí com a parte financeira. Então, o tema reforma tributária, apesar de ter o nome, né, reforma tributária, envolve muito mais do que somente o direito tributário. Então, acho que esse é um recado importante, né, porque a gente precisa de um engajamento maior, né, das outras carreiras relacionadas à parte administrativa, à parte financeira, que não somente a administração tributária, né? Tem que ter um envolvimento aí de todos. Eu acho que, agora já passando a palavra, né, para o próximo palestrante, colega aqui, Arthur Martos, é sempre um prazer aqui ouvi-lo, né, com as suas colocações sempre muito cirúrgicas, né, e de um didatismo. É um professor nato, né, o colega aqui, Arthur Matos, está aposentado já. Aposentado, mas auditor fiscal, ex-auditor fiscal aposentado, né, do município de Salvador, né, e ele vai falar um pouquinho, né, sobre os impactos da reforma tributária aqui na ótica dos municípios, depois de uma excelente introdução aí do colega aí da Concefaz, André Horta, né, e agora a palavra toda do colega Arthur Matos. Agora é com você, o show é com você. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a Sérgio aí. Eu só estou aqui porque sou amigo dele, viu, como ele falou. Não tinha a menor condição de estar aqui numa mesa tão brilhante quanto esta, onde tem o Horto, o André, o Rafael. Mas como o baiano é ousado, então vamos falar um pouquinho sobre os impactos nos municípios. Eu não vou encontrar solução nenhuma, eu vou trazer problemas para vocês. Até porque, para você encontrar a solução, é preciso fazer a pergunta correta. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. O nosso grande filósofo Cortella. Mudar é complicado. Me pediram para eu ficar parado. Deixa eu ficar parado, é difícil, viu? Porque são mais de 30 anos dando aula, é muito difícil ficar parado. Mas vou tentar me controlar aqui. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Principalmente os municípios e administrações tributárias. Leva essa frase muito a sério. Porque a reforma está posta. A emenda está feita, as leis complementares estão vindo. Não adianta a gente ficar discutindo aqui que não devia acabar o ISS. É outra realidade, a página mudou. Então, o que fazer agora diante desta realidade? Não pode acomodar. Bom, mas para começar a análise, é necessário não jogar a poeira para debaixo do tapete. Para efetivamente encontrar-se resultados, faz-se necessário apurar os fatos concretos, trazer o problema para o mundo real. E que problema é esse? A diversidade dos municípios. Os municípios são muito diferentes. Ou a gente entende isso, ou vai ter dificuldade de implantação da reforma tributária, gente. É muito complicado. Eu não posso tratar um município pequeno como eu trato um município médio, como eu trato um município grande, como eu trato as capitais. São completamente distintas as realidades. E é preciso entender essa complexidade para se encontrar soluções que atendam a este ambiente. Então, esconder e tratar os municípios de forma igual não é isonômico, não é inteligente. É preciso separar isto para que se conduza o processo, inclusive, André, na implantação desta realidade. Porque senão não vai implantar a realidade. Essa realidade não vai avançar como nós gostaríamos que ela avançasse. Então, o primeiro elemento é entender essa complexidade, entender essa diversidade e trabalhar com modelos distintos para estas realidades.
principalmente no momento da implantação. Essa é uma primeira observação que eu faço. Segundo, há um impacto real na mudança da tributação da origem para o destino. Isso não é teoria, isso é mundo real. Vamos pegar o exemplo aqui de Adriano e de André lá de Santos. O município tem o maior porto, onde a realidade econômica está na origem. Como é que vai ficar a receita desse município com a mudança de origem e destino? É preciso entender essa complexidade. A transição, ela ocorre 50 anos, vai mudar para 30, vai mudar para 20, mas um tempo passa. Então, é preciso entender que existem municípios que obtiveram, inclusive essa complexidade, que obtiveram receita oriunda de uma guerra fiscal, com atração de empreendimentos. Existem outras onde esse empreendimento, a atração é natural, como é o caso de Santos, onde é o porto. Então, não houve nenhuma artificialidade na busca deste investimento. Mas esses dois municípios, o que usou o instrumento legal, tá certo? De atração de investimentos, pela tributação ser na origem, e aquele outro município que naturalmente tinha essa atração, era uma atração natural, por uma questão até geográfica. Como é que fica isto? Então, isso tudo tem que ser observado. Aplica-se aos estados? Aplica-se, mas a complexidade dos municípios é muito maior do que os estados. A diferença dos municípios, tem municípios com 833 habitantes, Sérgio. Esse município vai ter o mesmo tratamento que vai ter São Paulo, que tem o terceiro maior orçamento do país. Então, essa complexidade ela tem que ser entendida. A reforma está posta, não tem mais ISS. Mas como a gente tentar diminuir o impacto desta complexidade? Então, o risco do free rider, o que é isto? Vai ter uma acomodação, vai ter uma receita média que vai ser segura durante 50 anos. Qual a disposição de estados e municípios, a Receita Federal está fora disso, qual a disposição de estados e municípios de efetivamente fiscalizar? Será que não vai haver uma acomodação nas administrações tributárias? Não, se eu produzir mais, vou ganhar um pouquinho, muito pouco, para justificar o meu investimento na administração tributária. Então, é um aspecto para mim que o PLP 108 e o PLP 68 não trouxe solução. Isso vai ter que ser discutido. Para mim, nenhum dos dois PLPs traz uma solução para essa questão do free rider. Então, essa questão do free rider ela é importantíssima, ela tem que ser discutida, e os municípios têm que estar presentes nessa discussão, assim como os estados. Isso pode causar um impacto de redução de arrecadação, e se a alíquota é neutra, vai haver aumento de carga tributária para quem paga. Isso é o maior absurdo na própria proposta que está sendo feita. Então, é um aspecto que tem que ser examinado com muita cautela, essa questão do free rider. Você nunca sabe que resultados virão de sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Já dizia Gandhi. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Os municípios não podem estar de braços cruzados, porque os projetos estão no Congresso Nacional. É preciso a intervenção dos municípios e dos estados para melhorar o projeto. Por mais que o projeto, eu participei da equipe que elaborou o projeto, eu estava no GT 14, por mais que a gente tenha conseguido encontrar um consenso, como o próprio Bernard Api falou na entrevista coletiva, existe 5, 10% que não está de acordo. E esses 5, 10% tem que haver interferência política dos municípios para defender os interesses do município e dos estados para defender os interesses dos estados, tentando alterar alguns dispositivos dos dois PLs, seja do 108, seja do 68. Outra questão importantíssima no aspecto do impacto do município, as compras governamentais. E aí, como falou o vice-presidente do Corecon, tem que ter uma análise econômica do fato. O que é que acontece com as compras governamentais? A arrecadação do IBS estadual, do IBS municipal e da CBS vai para o ente adquirente. Por exemplo, se for o município de Ribeirão, a receita virá integralmente para o município de Ribeirão. Poxa, maravilha, né? Pô, legal. Não foi essa a proposta. Inclusive, eu fui um dos autores da proposta, junto com a discussão com o CICIF, na época que a Frente Nacional entrou para um debate com o CICIF.
A proposta era de imunidade. Imunidade. E por quê? Qual é a diferença, Arthur? A diferença ela é fundamental. Quando esse dinheiro entrar para o município ou para o Estado, e no caso do Estado o efeito é pior para mim, André, quando esse dinheiro entrar para o município ou entrar para o Estado, ele tem vinculação de despesa, porque é o único país do mundo que tem vinculação de despesa com impostos. Tá certo? Então ele tem vinculação com educação, com saúde, com Câmara. Esse dinheiro ele é contábil, ele não é financeiro. Ele é eminentemente contábil, mas ele tem um efeito multiplicador nas despesas vinculadas. Então é preciso tomar muito cuidado com esse aspecto. O que parecia muito bom, quando vai para uma análise detalhada, apresenta-se um problema. Então um aspecto que eu chamo a atenção é preciso fazer contas. E no caso do Estado, André, é pior ainda, porque a maioria dos estados, não sei se é a totalidade, eles concedem isenção de ICMS na compra por parte do ente estadual. Então ele não tem receita nenhuma. E vai passar a ter uma receita onde é contábil, vai ter vinculação de despesa financeira e mais ainda, vai ter que repassar 25% para os municípios de um dinheiro que ele não recebeu. Então eu acho que a gente precisa discutir melhor essa questão das compras governamentais. Eu entendo o lado do Ministério da Fazenda. Qual é a preocupação dele? Se eu alterar isso, eu afeto a alíquota. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, gente. Reforma tributária, para que é o tributo? É para financiar o Estado. O tributo é feito para financiar o Estado. E quem paga a conta, como você já disse, André, quem paga a conta, quem é o contribuinte de fato, é o consumidor final, porque é um tributo sobre consumo. Então, esse aspecto de imunidade da carga tributária nas compras governamentais, para mim, pode até dar um efeito psicológico sobre a alíquota, mas não é real. Então, eu defendo que isso tem que ser melhor discutido, melhor trabalhado, e os números devem ser melhor apresentados. Outra questão importante, compartilhamento entre os entes da federação, mantidas suas competências de fiscalização. Gato escaldado tem medo de água fria. Vamos ser sinceros. O Estado morre de medo da relação com a Receita Federal e o município morre de medo com os dois. Porque, historicamente, essa relação não foi positiva. Então, a gente vai ter que construir uma relação positiva. Isso é fato. Hoje, eu não sou sócio do ICMS. Eu sou irmão, como o André diz, do IBS. Mas essa relação ainda tem arranhões. Por exemplo, no estado da Bahia, você pede à Secretaria da Fazenda ter acesso aos AFD do contribuinte para fazer o acompanhamento da cota à parte. Aí o Estado diz, não, nós não vamos dar o AFD não, que o AFD é um documento estadual. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Não tem documento estadual, federal, os documentos são fiscais. Então, essa mudança de paradigma, ela é positiva, extremamente positiva na reforma tributária. Mas eu espero que ela aconteça, e aconteça o mais rápido possível. E não haja uma divisão do bolo, não. As coisas pequenas ficam para o município, e as coisas grandes ficam para o Estado e para a União. Nós temos profissionais qualificados em todas as três esferas da administração tributária. E digo mais, como eu venho convivendo com essas três esferas há 5 anos, nos debates lá na CECIF, eu vou te dizer sinceramente, eu não vejo grande diferença. Não vejo grande diferença. Com todo respeito, mas não vejo grande diferença. A questão da competência da alíquota, os municípios têm que estar preocupados com isso. Porque o adicional de alíquota definida em lei municipal é integralmente daquele município. Talvez seja uma solução perversa, mas seja talvez um dos caminhos para aqueles municípios que vão ter grandes perdas. Só que isso tem um efeito político negativo, porque você vai tributar a sua sociedade. Hoje é o tributo dos outros. É como o tributo quando surgiu na história. Ele surge do tributo da guerra. Tá certo? E no tributo da guerra eu vou tributar aquele que eu ganhei. O povo que eu derrotei. Agora não, eu tributo o povo que vota em mim. Olha a complexidade. Mas talvez seja um dos instrumentos para alguns municípios diminuir o impacto da perda da receita. Então isso precisa ser muito bem estudado. O rateio da cota à parte. Eu sou radicalmente contra o modelo apresentado. Por quê? Por um princípio lógico. Faz sentido o rateio do ICMS, porque é um imposto estadual. Mas já que o IBS é dos dois, por que rateio? Eu queria entender por que rateio.
Não tem lógica nenhuma, o imposto é dos dois, não é cota parte do imposto estadual. Mas esse modelo não foi aprovado, e como eu disse antes, eu não vou ficar chorando águas passadas, o modelo que foi aprovado muda radicalmente e, novamente, afeta muitos municípios produtores. Por quê? Porque tem no valor adicionado o seu principal elemento de composição no reparte da cota parte, e agora vai ser população. Então, quando esse município for misto, ou seja, ele tiver um PIB elevado e uma população elevada, o impacto vai ser menor. Vamos lá. Gestão e padrão nacional. Ter um padrão nacional é bom para todo mundo. Isso aí não tem dúvida. Eu acho que essa é uma das grandes conquistas da reforma. Ter um padrão nacional. Ter uma forma só. Se o auditor da Receita Federal fizer um auto da CBS, eu vou ter acesso a esse auto. O auto não é do auditor. Ó, quem está lhe falando é um auditor de 40 anos de carreira. Foi presidente de sindicato, vice-presidente de federação de auditores, mas o auto não é do auditor, o auto é da administração tributária. O auditor é o elemento técnico, é o ser humano que compôs aquele processo. Então, o acesso a esses dados, tanto do Estado quanto do município da União, é extremamente positivo. Comitê Gestor e Autonomia. Aí vai ter uma briga entre a Frente Nacional de Prefeitos, vamos tirar a poeira debaixo do tapete, e a Confederação Nacional de Municípios. Os interesses são divergentes, está certa forma de representação, então vai ter conflito, vai ter um conflito político, e isso tem que ser posto, está certo? Isso é a realidade dos fatos. A frente defende uma participação por PIB ou por população, enquanto a CNM defende pela individualidade dos municípios. Prevaleceu a posição da CNM, que é o que está no projeto original, mas é uma coisa que a gente vai ver e vai ter muita discussão ainda sobre isso. Não há lugar marcado no futuro, nem para os auditores, nem para a administração tributária, nem para os municípios, tenha certeza disso. Não há lugar marcado no futuro. Cada um vai ter que conquistar o seu lugar. E para conquistar o seu lugar, o que é que eu proponho aos municípios? Faça uma autoanálise. Chegue na frente do espelho e dizer, vai mudar. O que é que eu posso fazer para ganhar ou para minimizar perdas? Eu tenho que começar um processo de planejamento. A reforma vai acontecer adiante, mas o planejamento pressupõe linhas de ação agora. O que é que eu posso melhorar? O que é que sempre pode melhorar alguma coisa? O que é que eu posso melhorar? Eu tenho que fazer o diagnóstico para identificar aonde está parte da solução dos meus problemas. Relação do comitê e as administrações tributárias, eu já falei. O município contencioso administrativo. Aqui está um grande problema, Sérgio. A maioria dos municípios do Brasil não tem contencioso administrativo. A maioria absoluta. Na Bahia, só tem 3 municípios que eu conheço que tenham contencioso administrativo. E aí o contencioso, André, diz que é paritário. Nós vamos ter o primeiro problema de mão de obra para esses órgãos de julgamento. Muito grande. Então, essa é uma primeira questão que nós vamos ter, na hora que for para o mundo operacional, vamos ter 10 câmaras na Bahia, então vou ter que ter 20 auditores. Vai pegar tudo da capital? Quer dizer, esse é um problema. Não tem informação de mão de obra do contencioso nos municípios. A mudança do critério de rateio da cota parte, eu já falei. O IPTU e a PGV. Perguntaram a Eduardo Sabac, professor Eduardo Sabac, no 3º Congresso Internacional de Direito Tributário, lá em Trancoso, na Bahia, um lugar horrível, viu? Mas eu tive que ir fazer a palestra, então me senti assim muito... Então lá o Eduardo Sabac disse que a reforma tributária é agridoce. Tem um lado doce e tem um lado que não é tão doce assim. Então, o lado doce é a possibilidade do IPTU. Recomendação, alterar a legislação municipal. É preciso que os critérios estejam definidos de forma clara na legislação tributária do município. O que está autorizado é os valores em ato do Poder Executivo e não a metodologia. A metodologia tem que estar definida em lei. Então, a maioria dos códigos tributários do Brasil terão que sofrer alteração para adequar isso, para evitar uma ação no Supremo dizendo, epa, vocês não fizeram
publicação dos valores. Vocês fizeram definição de metodologia em ato do Poder Executivo. Então, essa é uma recomendação que eu deixo aqui. A contribuição de iluminação pública, as mudanças que tiveram também positivas, está certo? Embora o Supremo diga que custeio não é custeio na decisão, foi favorável aos municípios. Olha, custeio aqui não é custeio, viu? E o engraçado é que eu participei, André, daquela elaboração daquele texto com o Edivaldo Brito na época. Edivaldo Brito representava na Bahia, eu era secretário de um município e eu participei com o Edivaldo. E era custeio mesmo, viu? Daqui para nós. A origem era custeio. Eu não contei só o Supremo, não. Mas era custeio, a ideia era custear mesmo. Era substituir basicamente a TIP. E houve ampliação, eu acho que é uma fonte de receita positiva, e mais do que fonte de receita positiva, é uma fonte de despesa positiva, que traz um efeito real sobre a questão de segurança pública. O ITBI, as alterações do PLP 108, não foi aprovado ainda, então não vamos... Tem muita gente criticando a redação, mas às vezes a redação da lei é o que é possível, Sérgio. Não é o que a gente gostaria. O que foi feito na redação da lei, se pegou o aspecto material do IBS relativo à transmissão de bens imóveis e trouxeram para o ITBI. Qual é a vantagem? Tentar acabar com o contrato de gaveta, que esse é o grande problema do ITBI. Então, a redação não é a melhor possível, mas é que foi factível naquele momento para ser aprovada. Então, eu acredito que isso vai ser, mesmo não sendo a ideal, vai ser um grande avanço. Volto a insistir, uma vez aprovado, os municípios têm que fazer adequação na legislação. Não só na legislação, mas no modelo de fiscalização do ITBI. Como fica a fiscalização municipal nesse novo contexto? Espera aí, eu não trouxe, Sérgio, a minha bola de cristal. Porque é só com a bola de cristal para adivinhar, gente. Ninguém sabe. Ninguém sabe, está posto, vai ser algo diferente. O quê? A única coisa que eu digo a vocês é o seguinte: é preciso estudar, é preciso estudar mais um pouco. Porque vai mudar tudo. A forma de atuação do fisco, primeiro pela própria previsão na lei da autorregularização, e que eu acho extremamente positiva, é mais eficaz do ponto de vista de arrecadação, vai modificar todo o procedimento da administração tributária, do trabalho do auditor fiscal. Então, como é que fica isso? Não sei. O que nós temos que fazer é, vamos construir juntos. E aí o Estado e a Receita Federal, juntos com os municípios, fazerem melhor do que fizeram com o PLP 108 e o 68. Construir um modelo de fiscalização conjunta, juntos, ouvindo as partes. Por exemplo, os estados pouco entendem do sistema financeiro, de fiscalização do sistema financeiro. Tem municípios que têm especialistas nisso. Vamos sentar. Os municípios pouco conhecem de fiscalização de combustível, ainda mais que ficou monofásico, extremamente complexo. Vamos sentar e vamos trabalhar juntos. Então, a proposta é construir um modelo junto, e aí o fisco tem que estar junto, construindo junto. Independente, como disse o nosso presidente aqui, independente de corrente política, de partido político, aqui é a administração tributária. Volto a insistir, não há lugar marcado no futuro. Esqueçam, e isso não é só por causa da reforma tributária, é o mundo de hoje. Você pode ser um grande especialista. Por exemplo, a internet foi um grande negócio, revolucionou o mundo. Daqui a pouco não tem negócio de internet, não, vai ser o WhatsApp. Entendeu? E daqui a pouco vem uma outra tecnologia. Então, a coisa é muito rápida no mundo de hoje. E a gente tem que fazer as adequações. O que é que eu tenho que examinar? E aí, aproveitando o vice-presidente do Corecon, que eu também sou economista, sou professor de economia, é fundamental examinar custos de oportunidade. O que é que eu vou fiscalizar, o que é que eu vou priorizar, como eu vou fazer, qual é o papel de cada um, será exames permanentes de custo de oportunidade. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Administrações tributárias e os municípios têm que fazer a hora e não esperar acontecer. Muito obrigado.